Graça e paz a todos, em nome de Yeshua HaMashiach e de nosso Deus, nosso Pai, Yod-Heh Vav-Heh. Hoje nós vamos fazer um vídeo aqui respondendo um inscrito no nosso canal e queria agradecer também aos 595 inscritos do canal, tá? É pouco, né, digamos assim, em comparação com muitos canais, mas eu estou muito feliz, né, que vocês estão no meu canal, que vocês acompanham meus vídeos. O importante aqui é qualidade, né? Então a gente fica muito feliz de saber que já estamos batendo 600, depois 700, né? Depois 1000, depois 10.000. Vamos lá, vamos levando o que a palavra do Senhor Mashiach ela tem para nós, para as pessoas. E eu acredito muito nesse trabalho, né, que eu faço aqui na internet. Eu acredito muito que estou ajudando pessoas a se aproximar de Mashiach, né? E consequentemente se aproximar de Deus, né, o Pai. Porque o Mashiach que faz essa conciliação. A única coisa que eu posso fazer é ajudar as pessoas a se aproximar a Mashiach, né? A conhecer Mashiach, a conhecer as profecias, né? E o resto é Ele que faz, né? Eu sou apenas um instrumento. Você pode também, se você quiser, participar do grupo de WhatsApp, né? Hoje nós vamos ver que o estudo de hoje vai ser um vídeo para um inscrito do canal que está no grupo de WhatsApp. Lá no grupo a gente fala responde perguntas, né? As pessoas podem pedir para que possamos fazer algum conteúdo, algum vídeo e a gente troca ideia. Somos poucos ainda, né? Poucas pessoas ainda, mas já somos um grupo. Aqui você pode entrar, tá? Você entra aqui em sobre, você vem aqui em WhatsApp. Você pode estar entrando por esse link aí que tá aí, tá bom? No canal. O grupo do canal do WhatsApp, tá? Do Espera Yeshua, onde que nós vamos lá sempre tá trocando ideia, né? Respondendo perguntas rápidas. Talvez você quer uma resposta rápida, aí você pode fazer por lá também, né? E também a gente pode conversar melhor, é melhor, né? Estando num grupo assim. Bom, vamos lá então. Aqui nós estamos com o pedido do Breno, tá? Um dos inscritos. E ele foi e pediu assim, ó: faça um vídeo sobre a queda de Satanás, tá? Faça um vídeo sobre a queda de Satanás. Então nós vamos fazer um vídeo hoje falando sobre a queda de Satanás, tá bom, Breno? Espero que possa ajudar você nesse sentido aí. Ok? Vamos fazer um vídeo então sobre a queda de Satanás. Primeira coisa, muitas pessoas pegam esse texto aqui, olha, que você está vendo aqui, olha. O texto é o texto de Tiago, tá? Tiago capítulo 1. Na verdade eu queria mostrar para vocês o texto de Isaías. Tiago era uma outra referência. Só voltar aqui rapidinho. Aí esse texto aqui, ó. Livro de Isaías 14, tá? Fala assim, ó: certo? Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus. Exaltarei o meu trono no monte da congregação e me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Travou, hein? Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Os que te virem contemplarão, hão de fitar e dizer-te: é este o homem que fazia estremecer a terra e os reinos? Bom, muitas pessoas, né, interpretam esse texto aqui como sendo referindo-se a Satanás, tá? Satanás, Lúcifer, né? Que teve uma rebelião, tal. Bom, isso aqui, gente, é uma visão, né? Uma visão do mundo cristão,
tá? No mundo cristão, isso aqui é comum, tá? No mundo cristão, isso aqui é comum. Essa visão de que Satanás, ele era um ser bom, um ser de luz, e ele, como é que eu posso dizer? Ele se revolta, né, contra Deus e trai Deus, tá? Isso aqui é uma visão do mundo cristão. Mas nem todos os evangélicos e cristãos pensam assim, tá? Uma parte, né, do mundo cristão acredita que Satanás ele se revolta contra Deus e usa esse texto aqui para comprovar isso. Embora nós sabemos que o contexto refere-se a um rei, né? Não é aqui o contexto refere-se a um rei, tá? Não vou entrar nessa questão hoje, porque a minha ideia não é analisar esse texto. Um dia nós vamos fazer um vídeo só sobre esse texto, mostrando para vocês tintim por tintim sobre esta passagem, tá? A gente não pode afirmar categoricamente que aqui também não se aplica a Satanás, tá? Eu acho que isso aí também eu não vou fazer. Mas, no meu ponto de vista, ao analisar a Bíblia como um contexto geral, não apenas um texto, a gente vê uma outra coisa que é escondido, né, da maioria das pessoas. Uma visão que é escondida, né? Eu digo assim, que é uma visão até judaica de como ver, né, este elemento, né, Satanás. Porque a pergunta do Breno é sobre a queda de Satanás. Eu acredito que ele está perguntando como que Satanás ele caiu, certo? Como Satanás caiu, como Satanás ele se desviou. Como também ele pode estar falando, né, sobre a expulsão de Satanás do céu, que é outro assunto diferente, certo? Mas vamos lá. Qual que é a visão cristã, judaico-cristã deste assunto? Tá? Vamos mostrar para vocês uma possibilidade, tá? Uma possibilidade sobre Satanás, o diabo. Então vamos lá. É difícil, é um assunto difícil. Espero que você reflita profundamente no que eu vou falar, certo? E que você entenda o que eu estou falando. Espero que você faça isso. Então o primeiro texto que nós vamos ver é o texto de João, capítulo 8, verso 43. Eu vou colocar aqui uma outra Bíblia, tá? Deixa eu pegar aqui uma versão, faz tempo que eu não uso, TNM, tá? Então vamos lá. Olha só. Jesus, né, Yeshua, falando assim com os fariseus hipócritas, tá? Então ele diz assim, ó. Por que é que não... Tô lendo aqui na TNM, tá? Bem aqui, ó. Bem aqui. Certo? Estão vendo aí em cima? Beleza, nessa coluna. Tô lendo aqui. Por que é que não sabeis de que estou falando? Porque não podeis escutar a minha palavra? Vós sois de vosso pai. Vós sois de vosso pai, o diabo, e quereis fazer os desejos de vosso pai. Este foi um homicida quando começou, e não permaneceu firme na verdade, porque não há nele verdade. Quando fala mentira, fala segundo sua própria disposição, porque é mentiroso e pai da mentira. A versão viva diz assim, ó. Ele foi assassino desde o princípio. Também sempre odiou a verdade. Não há nenhum tipo de verdade nele. Desde o princípio jamais se firmou na verdade. Se nós pegarmos esse texto e fazermos uma breve
visão de como as versões bíblicas transmitem esse texto, nós vamos pegar aqui, ó, a CF. Vamos lá, que estou fazendo aqui um raciocínio com vocês, tá bom? Homicida desde o princípio. Certo? Deixa eu ver se eu acho uma outra versão aqui. Aqui, ó. Desde o começo ele é assassino e nunca esteve com a verdade. Nunca esteve com a verdade. Jamais se apoiou na verdade. Nunca, 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 jamais. Só para vocês verem, tá, gente? Esse não se manteve, na verdade, dá às vezes a ideia de que ele já esteve na verdade. Mas o que Jesus está falando é que ele nunca esteve na verdade. Nunca esteve na verdade. Nunca teve verdade nele. Entende? Jamais se firmou na verdade, porque não há nele verdade. Certo? Então essas versões bíblicas aí, tá vendo? Jamais se apoiou na verdade. Era homicida desde o princípio. Ok? Todas as Bíblias vão estar trazendo essa ideia, tá bom? Ele não esteve na verdade jamais, gente. Então, qual é a primeira coisa que nós temos que pensar aqui nesse texto sobre isto? Satanás, ele caiu da verdade? Ou ele nunca esteve na verdade? Entende? Satanás, ele caiu da verdade? Ele teve a queda? Ele era um anjo bom? Ou ele nunca foi um anjo bom? Ele nunca esteve na verdade. Ele jamais se firmou na verdade. Ele sempre foi assassino. É difícil porque a gente tem que recorrer a esse texto aqui, ó. Aqui, ó. Tiago, tá? Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus. Certo? Porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E ele mesmo ninguém tenta. Então vamos conciliar as coisas, pessoas. Deus, ele não pode ser tentado pelo mal. E ele também não tenta ninguém. Então Deus não tenta ninguém, certo? Deus não tenta ninguém. A Bíblia fala que o diabo, ele é o tentador da humanidade. Ok? O diabo tenta as pessoas, Deus não. Certo? Então as tentações vêm por causa do diabo. E o diabo, ele nunca esteve na verdade. Então como a gente pode conciliar isso tudo? Satanás, ele teve uma queda, ele era bom e se transformou em um anjo mau. Bom, de acordo com a Bíblia, se você for analisar a fundo o que a Bíblia está falando, tanto o texto de João capítulo 8,
44, Satanás nunca foi da verdade. Entendeu? Satanás nunca foi bom. Satanás nunca, jamais esteve na verdade. Por quê? Porque ele sempre foi ruim. Aí diz assim, ó. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Então não é Deus que cobiça, entendeu? Quem cobiça? A própria pessoa. Não é Deus que tenta ninguém. Deus não pode tentar ninguém. Deus não tenta ninguém. Deus não prova ninguém. Cada um é tentado pela sua própria cobiça ou o seu próprio desejo. Olha aqui, vamos pegar aqui essa Bíblia. Cobiça, olha. Cobiça. A palavra cobiça significa como em caça e pesca, a presa é atraída ao seu esconderijo. Assim, o ser humano, abandonando a segurança do autodomínio, é atraído pela isca do pecado. Ok? É como se fosse a sedução de uma meretriz, né, como falou ali. Então, Deus ele teve que permitir, né, vamos dizer assim, escolhas. Eu estou entrando num assunto muito delicado agora. Estou falando de livre-arbítrio, certo? O que é livre-arbítrio? O que é livre-arbítrio? O livre-arbítrio é você fazer o que você quiser, sem consequências? Não, não é isso. A maioria das pessoas acha que livre-arbítrio é eu poder ter a minha escolha. Entendeu? Eu poder ter minha escolha. E de fato, eu posso ter a minha escolha. Isso é o livre-arbítrio, tá? Eu posso escolher um lado ou escolher o outro lado. Posso escolher andar nessa rua ou nessa, certo? Isso é livre-arbítrio. Agora, o livre-arbítrio não é... Olha o que o livre-arbítrio não é. O que o livre-arbítrio é? Você pode escolher, certo? Agora, o que o livre-arbítrio não é? Você pode decidir o que é bom e o que é mal. Isso não é o livre-arbítrio, tá? O que acontece? As pessoas não entendem que a capacidade de escolha dela não significa que ela tenha capacidade de decisão do que é bom e o que é mal. Isso não é o livre-arbítrio da Bíblia. Então, assim, existe o livre-arbítrio bíblico. O que é o livre-arbítrio bíblico? Você pode decidir o que você quer, entre A e B. O que não é o livre-arbítrio bíblico? O que não é o livre-arbítrio bíblico? Você vai decidir o que é bom e o que é mal. Isso você não pode fazer. Quem faz isso? Quem decide o que é bom e o que é mal? Deus decide o que é bom e o que é mal. Entende? Então, o que ele fez? Ele nos deu o livre-arbítrio. O que ele não fez? Ele não nos deu o poder de falar o que é bom e o que é mal. Ele não fez isso. Ele definiu o bom e o mal, certo? Tanto é que quando ele construiu o mundo, ele disse: eis que tudo era muito bom. Então ele definia o que era bom e definia o que era mal. Então, vamos pensar um pouco. Quando Deus ele fala assim, ó, você não pode comer do fruto da árvore do conhecimento do que é bom e do que é mal. Então, já havia então no Éden a presença de uma escolha do que é bom e que é mal. Entendeu? A escolha estava presente. Quando Deus fez o homem, Deus já tinha feito a escolha. Então, não pense você que Deus foi enganado por Eva, por Adão e por Satanás, né? Algumas pessoas acham que Deus ele foi enganado por Satanás, enganado por Adão e enganado por Eva. Umas pessoas até chegam ao cúmulo de dizer que Deus não sabia que iria acontecer isso. Peraí, nós estamos falando de um Deus presciente, um Deus que sabe todas as coisas, ou um Deus ingênuo? Já parou para pensar assim? Então sim, Deus sabia que Eva iria comer, certo?
Por isso que a Bíblia fala da presciência de Deus. Por isso que a Bíblia fala que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Por isso que a Bíblia fala que Deus já sabe todos os santos. Por isso que a Bíblia fala de escolhas. Por quê? Porque Deus, ele é presciente, ele sabe todas as coisas. Ele não foi enganado por Satanás, ele não foi enganado por Eva, ele não foi enganado por Adão. Ele sabia o que iria acontecer. Certo? Só que, por que é assim? Porque se Deus quisesse robôs, entende? Ele faria robôs. Ele criaria seres humanos sem a capacidade de escolha. E ele não quer isso, entendeu? Isso parte de Deus, gente, não é de nós. Se ele quisesse, ele tinha criado todas as criaturas inteligentes sem a capacidade de escolha. Nós simplesmente obedeceríamos, porque ele é o Criador, entende? Ele poderia não ter nos feito assim, somente obedecer. Por exemplo, o Sol, a Lua e as estrelas, eles não têm como decidir não aparecer de dia, entende? A Lua, ela não tem poder de decisão de que ela não vai ter essas 4 faces dela. O Sol, ele não tem a decisão de que ele não vai aparecer. Ele vai fazer enquanto Deus quiser, entende? Na natureza, as criaturas, elas são programadas, né? A grande maioria dos seres vivos no mundo, eles seguem certa programação, ok? Embora alguns animais, Deus ele tenha dado uma certa autonomia de vida, por exemplo, cachorro, né? Pega um cachorro, você vê que o cachorro, ele tem assim, uma autonomia, né? Só que a autonomia dele está muito ligada ao homem, né? Por exemplo, se o homem decidir ter um cachorro e manter ele preso, o cachorro fica preso, né? A autonomia que ele vai ter o quê? De comer na hora que ele quer, né? De latir, né? Que é difícil a gente impedir um cachorro de latir, de fazer as necessidades dele, de tomar água e tal. Mas a autonomia dele se limita ao que nós ditamos para ele, né? Se você vai e abandona o cachorro, ele vai ficar vivendo para a rua, peramborando, né? Para rua, né? Andando para rua, ser um cachorro de rua. Então a autonomia dele vai ser, ele vai fazer o que ele quiser, né? O que ele pode fazer, que está na possibilidade dele. E muitas vezes vai estar ligado sempre à busca de alimento, né? De cobrir as suas necessidades. Então é triste, gente, não abandone o cachorro, tá? Aqui em casa a gente tem 4 cachorros. Tem o Jake, né? Que é o labrador. Temos um pincher, o café, né? Temos também um cachorro chamado Braddock, né, que ele é uma mistura de raças. E temos o meu cachorro, né, que ele é um pincher misturado com Shih Tzu, eu acho que é isso. Chama Charlie, né? Então, nós amamos os cachorros. Então, assim, o livre-arbítrio, se for analisar, os animais não têm livre-arbítrio, sabe? Os animais não têm poder de escolha. Já segue uma certa programação, por exemplo, de cruzar, de ter filhotes, né, de manter a espécie, né, de fazer algumas coisas. As formigas, né, tem as atividades, as abelhas, todo mundo está seguindo uma certa padronização macro, né, digamos assim, para que o mundo possa funcionar. E você vê os desbalanços naturais porque o homem interfere nessas programações que Deus já tinha feito, né? Esses dias mesmo estava passando uma reportagem que estava tendo uma praga, né, de ratos lá na Austrália. Por quê? Porque os homens mataram os gatos, né? Acabaram com os gatos lá da Austrália. Então estava tendo rato em tudo quanto é lugar. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver essa reportagem aí. Então quando a gente interfere na programação que Deus fez, né, a gente acaba trazendo própria desgraça para nós, porque Deus programou o mundo para ser sustentável, entendeu? E quando a gente mexe nessa programação de uma forma ou outra, interfere nela, a gente acaba colhendo os resultados trágicos, né, de aumento exponencial de criaturas que se transformam em pragas. Agora, os seres humanos não. Os seres humanos, eles escolhem o que eles querem, sabe? A grande maioria das vezes a gente tem o poder de escolha. E não ao mesmo tempo, porque muitas vezes nosso poder de escolha ele é renegado, né? O direito de decidirmos o que queremos para a nossa vida, às vezes é renegado pelo governo, ou pela religião, ou pela família, por outro ser humano. Então, muitas vezes a gente
não consegue exercer o nosso direito de cidadania, né? O direito de ir e vir, o direito de se expressar, o direito de ser respeitado. Infelizmente, nós temos os nossos direitos violados também. Mas quando Deus criou o ser humano, Ele não criou o ser humano para ficar limitados, né? Somente a uma programação. Se Deus quisesse, né, Ele podia ter programado Adão e Eva simplesmente para obedecer. Se Deus quisesse, Ele não teria colocado o fruto da árvore do jardim, do que é bom e do que é mal. Então, se você parar para pensar no que nós estamos falando, Deus criou o conceito do que é bom e do que é mal. Ele é o responsável de definir o que é bom e o que é mal. Porque quando ele sozinho, quando ele existia sozinho, nem Jesus e Yeshua vivia com ele nessa época, vivia sozinho, ele vivia sozinho, entende? Não tinha outras pessoas. Quando não tem outras pessoas, não tem regras. Quando Deus cria outras pessoas, a minha mãe sempre me dizia assim, ó, a sua liberdade termina na liberdade do outro. Minha mãe sempre falava isso comigo, né? Então, de fato, quando você coloca dois seres para conviver juntos, você vai perceber que existe questões de direitos, né? De respeito. Cada um tem um ponto ali que você não pode ultrapassar, né? Quem é casado sabe muito bem disso, né? Então, por exemplo, você pode ter um ótimo relacionamento, um ótimo casamento, se você respeitar certas regras de convivência. Então, Deus, ele logo, quando ele cria as criaturas, ele precisa legislar, ele precisa pôr regras, ele precisa colocar normas, ele precisa colocar padrão de conveniência, padrão de respeito. Por quê? Porque senão o mundo seria baseado em um caos. A vida seria um caos, né? Até no mundo animal, mesmo você vendo que existe a questão da caça, né, do predador, você não vê um animal matando o outro porque ele quer matar o outro, simplesmente porque ele quer matar. Ele sempre faz isso somente para alimentar ou quando ele se acha ameaçado, né? Você nunca vai ver um animal matando o outro simplesmente pelo bel prazer, né? Ou ele está acasalando na época de acasalar, então ele briga até morrer, né? Em alguns casos, ou ele está caçando para se alimentar, ou ele está cuidando do seu grupo. Então, essas regras já funcionam nos animais, né? Se você pegar a savana, né, você vai ver que vai ter predador, um querendo acabar com o outro, mas sempre só por causa da comida, da alimentação. Nunca por causa de ego, certo? Mesmo também que os bichos não têm, né? A gente sabe que os bichos não têm ego. Mas o ser humano não, né? O ser humano é diferente. Então, criaturas inteligentes têm ego, certo? O que é isso, tá? Para ter ego, né, é difícil isso que eu vou falar agora. Para ter ego, tem que ser inteligente, tem que ser racional, certo? E nós somos racionais. Só que quando nós somos feitos, quando Adão e Eva foi feito, criados, eles eram racionais, mas eles não tinham ego. Como que eu sei disso? Quando eles acabam de pecar, eles percebem que estavam nus. E eles se envergonharam da sua nudez. Certo? Então, até naquele momento em que Deus cria o homem racional, mas os homens não tinham ego. Ok? Ele não tinha ego, não eram egoístas. Se Adão tivesse filhos ali, os filhos viveriam bem uns com os outros. Não haveria a questão do ego. Só que Deus ele não queria assim, entende? Para sermos completamente filhos de Deus, nós temos que sentir e temos que conhecer, né, digamos assim, todas as coisas, inclusive o mal, ok? As coisas que Deus ele percebe ser más, ele percebe ser ruins, percebe que são destrutivas. Então, quando Deus ele coloca o fruto da árvore no meio do jardim, que era o fruto do bem e do mal, ele estabelece ali uma regra de que é possível conhecer o mal para criaturas que até então eram inocentes.
É possível conhecer o mal. É possível conhecer o mal. É possível ter ciência até onde as coisas ruins podem levar. Quanto sofrimento e quanto a dor pode ser trazido por causa da maldade, né? E o que seria essa maldade? Seria quebras de regras estabelecidas, certo? Quebra de direitos, quebra de coisas que não te pertencem. Você vai num ponto que não era para você ter ido. Quando Deus faz isso, Ele quer ensinar todas as suas criaturas inteligentes que todos nós temos limite, ok? Só Ele não tem limite, mas mesmo assim, Ele não tendo limite, Ele decide respeitar os limites estabelecidos por Ele mesmo. Entende? Olha como que isso é confuso e profundo ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que Deus, Ele não tem limite algum, Ele é ilimitado, o Deus Pai é ilimitado, Ele não tem limites, entendeu? Tudo que existe, né, tudo que é possível, Ele consegue fazer. Jesus disse que para Deus nada é impossível. Só que o próprio Deus do impossível, Ele sabe que para ter outras vidas convivendo juntas, é necessário a criação de regras, ok? Por isso que no começo da conversa eu disse que Deus, Ele define o que é bom e o que é mal. Ele define o que é bom e o que é mal. Não é você que define, não é Jesus que define, não é os anjos que definem, não é o Satanás que define. É Deus que define o que é bom e o que é mal. Entende? Por quê? Porque dele é todas as coisas. Ok? Ele é o mentor de tudo que existe. E ele sabe que uma coisa não combina com a outra. Ele entende quando essas coisas não combinam. Só que as criaturas feitas à sua imagem e semelhança, né? Nós, e as criaturas espirituais que também são dotadas de capacidade mental, percepção racional da vida, estamos falando de anjos agora, essas criaturas não têm a mesma capacidade mental de Deus, entende? De saber até onde uma coisa pode e até onde uma coisa não pode ser feita, certo? Aonde que é o limite para nós, seres humanos? Aonde que é o limite para uma criatura espiritual, um ser, um anjo? Entendeu? Deus, ele sabe esse limite. Os que foram feitos fogos, foram feitos fogos. Os que foram feitos barros, foram feitos barros. Os que foram feitos espíritos, vento, foram feitos ventos. Então, os que foram feitos barros, eles têm limitações. Limitações físicas. Não podemos pular de um prédio, não podemos entrar dentro da água, ficar por muito tempo dentro da água, não podemos receber muita friagem, muito frio, entramos em hipotermia, não podemos ficar exposto a muito calor, não podemos deixar de tomar líquidos, não podemos deixar de descansar, não podemos parar de realizar nossas necessidades básicas. Tudo foi feito baseado em princípios e regras e leis. A vida é regida por leis. A matemática é regida por leis. A física, a química, tudo é feito por leis. Então, existem limites que não podem ser ultrapassados, certo? Então, quando Deus cria alguma coisa ou dá vida ao pó do nada, ele entende a estrutura do pó, ele entende a estrutura da vida, ele entende a estrutura de um corpo humano. Então, ele cria regras e ele diz, isso é bom e isso é ruim. Então, ele te dá limites. Não pense que os anjos são diferentes, embora nós não temos a percepção de como eles são, também eles são limitados. Também eles têm limites. Tem algum lugar desse grande, digamos, céus ou universos que falamos, né? Que eles também não podem ir. Tem lugares que eles não podem sair, né? A Bíblia fala que eles estão alguns estão presos no Terron, certo? Que é uma prisão de anjos. Então tem lugares que eles não podem ir, tem lugares que eles não podem sair, tem lugares que eles não podem estar, né? Então tem regras, pessoas. E quem criou essas regras? Deus. Então quando Deus cria as regras é porque Ele tem um propósito eterno, entende? Ele quer ver todos os seus filhos felizes. E Ele não quer obrigar ninguém a amá-lo. Isso aí Ele não quer fazer.
Então ele constrói a humanidade e constrói o conceito do bom e do mal. Onde nós vemos isto? Isaías capítulo 45. Isaías, se eu não me engano, é o 45. Isto. Isaías 45, versículo 7. Vamos ler o versículo anterior para vocês verem que está falando de Deus, tá? Olha aqui, ó. Versículo 5, tá? Tô lendo aqui, ó. Vou até ler aqui na tradução do Novo Mundo, tá? Tá bom? Eu sou Jeová e não há outro. Além de mim, não há Deus. Então tá falando quem? Eu sou Jeová, eu sou o Criador, né? Yod-Heh-Vav-Heh. Eu sou o Criador, eu sou Deus. Ele tá falando. Cingir-te-ei, bem embora não me conheces, para que pessoas desde o nascente do sol e desde o seu poente saiba que não há outro além de mim. Eu sou Jeová e não há outro. Então aqui é uma afirmação categórica do Deus de Israel, pessoas. O Deus de Israel não, o Deus do mundo, né? O Deus ele é de Israel, mas ele também é Deus do mundo. Então ele está falando ali que ele é Deus, ok? Formando a luz. Quem formou a luz? Deus. Criando a escuridão. Quem criou a escuridão? Deus também criou a escuridão. É interessante que em Gênesis, no capítulo 1, quando fala de Gênesis, ali não é Gênesis, tá, gente? Ali não é o começo de tudo. Ali é o começo da criação da Terra. Ok? Da vida como nós conhecemos hoje, mas não é a criação de tudo. Por quê? Porque lá já existia água, lá já existia abismo e lá já existia escuridão. E aqui no capítulo 45 de Isaías, está falando que quem cria a luz, lá em Gênesis foi criada a luz, tá? Mas a escuridão já existia. Quem criou a escuridão? Yod-Heh-Vav-Heh, né? Yod-Heh-Vav-Heh criou a escuridão. Se tinha escuridão é porque ele criou. Eu crio a luz e a escuridão, certo? Eu controlo todos os acontecimentos. Então, gente, não fica pensando, né, que Deus ele foi ingênuo, né, foi enganado. Satanás enganou Deus, Eva enganou Deus. Deus ficou muito triste porque Satanás e Eva e Adão desobedeceram e teve uma rebelião e Deus não sabia de nada. E Deus não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia, o Deus da Bíblia, o Deus dos Hebreus, o Deus das Escrituras, eu controlo todos os acontecimentos, tá? Eu controlo todos os acontecimentos. É o Deus da Bíblia falando, tá? Quer ver? Eu controlo todos os acontecimentos. Ok? Isso aí está na versão viva. Eu controlo todos os acontecimentos. Então, primeiro, gente, você está lidando com um Deus onisciente. Você tem que entender que ele sabe todas as coisas. Aí você fala assim, então se Deus ele cria todas as coisas e ele controla todas as coisas, então a culpa é dele. Do mundo tá como tá. Ele quis assim, entendeu? Ele pode querer assim, porque ele é o Criador. Por quê? Porque ele tem um propósito. Por quê? Porque ele quer nos ensinar uma lição. Por quê? Porque ele tem um controle sobre a vida. Por quê? Porque todo sofrimento pode ser reparado. Por quê? Porque ele quer nos mostrar o que acontece quando nós irmos para o lado ruim. Ele quer nos mostrar o que acontece quando nós vamos para o lado ruim. Embora a decisão foi tomada pela pessoa, Adão e Eva decidiram comer da fruta. Deus disse para não comer. Olha só. Ele coloca escolhas, entende? Então, não tem como você culpar Deus de tudo que está acontecendo. Não foi ele que colocou a maldade, entende? A escolha foi de Adão e Eva. Adão e Eva decidiu conhecer a maldade. Mas ele colocou a maldade como escolha.
O mal existia no Éden, as duas árvores. Era a árvore do conhecimento, possibilitava o conhecimento da maldade. Por quê? Porque o Éden, ele era um lugar santo, né? E os seres humanos vivendo ali eram santos também. A maldade estava fora, não estava dentro. E o que era a maldade? Aí nós vamos entender o bom e o mal, quando nós entendemos isso. Satanás era a personificação da maldade. A maldade já existia. Ok? Onde estava a maldade? Onde estava a maldade? Satanás. A escolha de Adão e Eva, quando eles comeram da fruta, significou o seguinte: abrimos a porta de nosso lar para Satanás agir. Satanás ele não tinha autorização de Deus de exercer a maldade do mundo, porque ele foi feito e ele era já vaidoso, ele era já maldoso, ele era já assassino, ele foi feito assim, certo? Ele já foi feito assim. Ele não se desviou da verdade. Ele nunca esteve na verdade. Entende? Ele é o, digamos assim, ele é o crivo da humanidade. Não só da humanidade, mas de todas as criaturas inteligentes. Ele crivou Cristo também, quando Cristo esteve na Terra. Ele é a personificação do mal. Entendeu? Então, olha só, vamos continuar lendo aqui, ó. Aqui usa, às vezes o tradutor ele tem medo de traduzir o que está escrito de fato na Bíblia. Aqui o Tradução do Novo Mundo diz assim, ó: formando a luz e a escuridão, fazendo paz e criando calamidade. Tá vendo? Só que a palavra não é calamidade, a palavra é mal. Eu faço paz e crio o mal. Vamos ver o que significa esse mal aí? Ruim, desagradável, maligno, ruim, desagradável, maligno, dor, infidelidade, miséria, mal, desagradável, ruim. Ok? Então, gente, aqui ó, o próprio Criador dos céus e da terra, Ra, tá? Ra, é a palavrinha hebraico Ra. O próprio Criador dos céus e da terra, o Deus da Bíblia, não o Deus da religião, o Deus inventado pela cabeça de religiosos, tá? O Deus da Bíblia, ele criou o bem e criou o mal. Ele criou o mal, certo? Max, isso que você está falando é muito pesado. Você está atribuindo Deus ao mal. Não é eu que estou falando isso, é a Bíblia. Se você nunca leu Isaías capítulo 45, 7, desculpe, eu estou te apresentando a realidade, ok? Deus, ele cria o mal. E também cria a paz. Porque para você saber o que é bom e o que é mal, ele precisa existir. Entendeu? Ele precisa existir. O bem precisa existir, o mal precisa existir. E quem que é o responsável por criar todas as coisas? Deus. Então aquele papo, né, de que Satanás era bom, aí ele começou a invejar Deus, aí ele foi e se revoltou. Isso aí é balela, não tá na Bíblia isso, tá? A Bíblia fala que Deus cria o mal, tá? Ou seja, ele, para que possa existir o conceito livre-arbítrio, certo? Precisa existir o mal, precisa existir o bem, precisa existir a luz, precisa existir a treva. Isso se chama dualidade. Então Deus, ele tem dualidade, certo? Ele cria a dualidade. Na verdade, ele não é mal, entendeu? Deus não é mal. Ele criou o mal, mas ele não é mal, é diferente, tá? Deus não é mal, Deus é bom. Deus é bom o tempo todo. Ele é maravilhoso, bom e sábio e poderoso, né? Ele é pai, ele é nosso pai. Só que ele criou o mal, porque ele criou o livre-arbítrio. Ele criou o conceito de que é bom e do que é mal. Entendeu? Então o texto fala: eu crio paz e crio mal, e eu sou o Senhor. Faço todas as coisas. Ele faz todas as coisas. Todas. Faço todas essas coisas, né?
Entende? É pesado, né? Pra gente que está acostumado a humanizar Deus. Ai, mas Deus é amor, né? Deus pode fazer essas coisas. Gente, Deus é amor e Ele pode fazer, porque Ele é Deus. Entendeu? Você não pode colocar Deus numa caixa, você não pode colocar Deus numa gaiola. Você não tem controle sobre Deus. Deus tem controle sobre você. Deus não é alguém que se possa controlar. Deus não é alguém que você possa definir, certo? Com seus critérios, com seus conceitos. Não, não pode. Nós pegamos a definição que Ele deu a Ele mesmo. Ele definiu que Ele é bom, então Ele é bom. Ele falou, eu sou bom, eu sou amoroso, né? Moisés, ele vê Jesus passando, né? Como o próprio Yahweh, né? E aí o Yahweh que estava na frente de Moisés, passava na sua frente e dizia, Yahweh, Yahweh, Deus Todo-Poderoso, Clemente, soberano, né? O Yahweh de baixo estava falando para o Yahweh de cima, né? O filho falando para o pai e Moisés assistindo aquela cena toda, né? Senhor, Senhor, poderoso, misericordioso em graça, abundante misericórdia e benevolência. Então, essa é a definição que Deus dá para ele, o Filho dá para ele, os anjos que permaneceram, né, fazendo tua vontade, deu para ele. Por quê? Porque todos foram colocados à posição de fazer uma escolha. Ok? Então, quando não for mais necessário Satanás existir, ele vai parar de existir. Então, o mal ele existe por um tempo, porque o mal ele é necessário, ok? O mal existiu por um propósito. Aí o apóstolo Paulo fala, né, em Romanos, né? Deus ele tem o direito de criar vasos para honra e vasos para fins desonrosos. Honroso, né? Vaso para ser destruído e vaso para casa. Então é isso, gente. Satanás é um vaso para destruição. Faraó foi um vaso para destruição. Judas foi um vaso para destruição. Então, nesse processo de vida de Deus criar, ele cria vasos para a honra e vasos para a destruição. Entendeu? Como que funciona isso? Vamos dizer assim. Então, a injustiça da parte de Deus, Paulo pergunta, que isso nunca aconteça. Certo? Nunca aconteça isso. Quem somos nós para retarguir a Deus? Quem somos nós para falar ao oleiro, né? Nós somos o barro, falar ao oleiro, não me faça assim. Então, a única coisa que nós podemos fazer, seguindo o nosso livre-arbítrio, é decidir se nós queremos obedecer a Deus de todo o coração e viver uma vida de paz e santidade para podermos conhecer o bem, ou queremos viver uma vida distante, uma vida de pecado, uma vida de prostituição, uma vida de crimes, viver distante e depois conhecer o mal, entende? É isso que nós podemos fazer na nossa vida. Agora, nós não temos autoridade de definir se Deus é justo ou se não é justo. Nós não somos os juízes, nós somos os réus, entende? Entendeu agora? E se você não está contente com isso, vire Deus e crie um planeta para você, né? Um mundo, né? Algumas pessoas não gostam de que fala planeta. Crie um mundo para você, crie céus para você, vire o rei, vire o Deus e crie suas próprias normas. Se você não está satisfeito com isso, do livre-arbítrio que Deus define o que é certo e o que é errado, que Deus criou o bem e o mal para que você possa ter uma escolha, se você não está feliz com isso, se você acha que é injusto crianças morrerem, isso e aquilo, e guerra, se você acha isso injusto e quer atribuir todas essas coisas a Deus, o que você pode fazer? Você tem capacidade de criar um mundo para você morar nele sozinho? Para você criar suas próprias regras? Você tem essa capacidade? Eu acho que eu não tenho, entende? Então, nós devemos apenas obedecer a Deus. Se nós queremos ver o bem, porque Ele quer nos mostrar o bem. Ele deixou Jesus morrer por nós, por quê? Até Jesus, filho dele amado, primogênito, ele teve que conhecer o mal. Como que Jesus Cristo conheceu o mal? Ele veio para cá e viveu num corpo humano, né? E ele sofreu a morte na pior forma possível. Ele provou do mal, provou da morte, né? Sem merecer. Então, pessoas, na visão cristã, bíblica, né, judaico-cristã, a gente não vai ver um Satanás que ele é um rebelde. A gente vai ver um Satanás como se fosse uma ferramenta que Deus usa, certo? Uma criatura que sempre foi má, sempre foi ruim, que tem por objetivo
ser o mal, para que possa transparecer o bem. Porque se você não tem a escuridão, você também não tem a luz, né? Ó, se eu desligar a luz aqui, ó. Deixa eu fazer um teste aqui. Ah lá, tá vendo? Então eu desliguei rapidamente, vocês viram ali a escuridão, né? Então, como que você tem luz se você não tem escuridão? Tem que ter uma coisa para você ter a outra, entendeu? Então, na criação de Deus, quando você analisa toda a escritura, Deus achou bom que tivesse a árvore do bem e do mal lá no jardim. Por quê? Porque Deus achou bom que o homem fizesse uma escolha. Por quê? Porque Deus achou bom que essa escolha, que não foi ele que tomou, ele não tomou, ele não decidiu se o homem iria comer ou não. Podia ter acontecido diferente, tá? O homem podia ter ficado com a árvore da vida. E tudo poderia de fato ser diferente. Mas ele colocou a escolha e o homem decidiu escolher pelo lado do bom e do mal. Então, se o homem decidiu isso, então vamos até as últimas consequências. Porque aí Deus ele vai demonstrar o seu amor, mesmo quando as coisas não acontecem exatamente da forma que talvez ele queria, ok? Certo? Então, assim, Deus ele controla todas as coisas. Se o homem tivesse decidido não comer, ele também controlaria todas as coisas. Se o homem decidiu comer, ele também controlará todas as coisas. Só que quando Adão e Eva decidiram comer, eles deram ciência e abertura ao mal. O mal teve acesso ao mundo, né? O mal teve acesso à humanidade. Herdamos então o tal do pecado, né? Que é uma mácula que nos segue de pai para filhos. E também tem um governante tirano governando a humanidade, fazendo mal, causando mal. Nisso tudo, sim, eu acredito que outros anjos que também tinham, aí eu acredito sim que nesse caso dos outros anjos, eles também tinham livre-arbítrio, ok? Como nós, escolha. Para eles a questão era diferente do que a nossa, né? E eles alguns decidiram seguir o mal, conhecer o mal também, entendeu? Porque todos só tinham visto o bom até agora. Todos só tinham conhecido a bondade, a misericórdia, a gloriosa bondade. Só que para conviver bem com todas essas criaturas diferentes, né? Porque na altura do campeonato haveria ali outras criaturas diferentes dos anjos. Não tinha apenas seres de fogo, seres de vento, seres de energia. O mundo estava repleto de animais. Como que seria a interação dos anjos com esses animais, né? Quais eram as leis de respeito? Porque os animais são criaturas muito menores que os anjos. Será que haveria abuso dos anjos a esses animais, né? Então, quando Deus ele cria o Éden, coloca o homem lá e coloca a árvore do conhecimento que é bom e que é mal, ele está resolvendo não só a questão humana, pessoal, não só a questão dos animais que são inferiores a nós, mas também ele estava lidando com uma questão superior de milhares e milhares de servos que ele já tinha criado num plano superior, que eram inteligentes, dotados de raciocínio, capacidade de raciocinar. E aí ele estava colocando os pingos nos is para que cada um pudesse ser tentado de acordo com o seu próprio desejo. Não ele tentando, mas cada um seria tentado de acordo com o seu próprio desejo. Vamos ver aqui, Tiago capítulo 1, 15 de novo. É importante nós lermos de novo. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. Ninguém diga isso. Ninguém é tentado por Deus. Na sua santíssima e gloriosa sabedoria, ele pegou o sábio na sua sabedoria e colocou todos debaixo de desobediência para que todos possam ser obedientes, né? Vamos ver isso. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Se é 8 ou 9, hein? Vamos ver. Ou 10 ou 11, né? É Romanos por aqui. Vamos ver.
Tô já achando que é o 11. Isso mesmo, capítulo 11. Porque Deus... Aqui, ó. Porque Deus encerrou todos na desobediência, a fim de mostrar misericórdia para com todos. Aqui está falando do contexto de judeus e de gentios, né? Mas esse princípio espiritual que Paulo ensina aqui é muito maior do que isso, queridos. Deus, na sua imensa sabedoria, aquele fato do Éden, né, da árvore do conhecimento do que é bom e do que é mal, Satanás, isso aí tudo, Adão, Eva, Satanás e a árvore do conhecimento do que é bom e do que é mal, vai muito além das razões humanas. Deus encerrou todos juntos a desobediência, para que todos pudessem receber misericórdia, ok? Então, quando Deus ele coloca a árvore do conhecimento lá, o desejo se aflorou, né? O desejo se aflorou. Deus não pode tentar ninguém, então não foi ele que tentou. Ele colocou lá. Ele colocou a escolha na frente das criaturas. Adão e Eva, também a criatura chamada Satanás. Tá? Aí diz assim, ó. Ao contrário, cada um é tentado pela própria cobiça. Quando esta o atrai e seduz, então a cobiça, depois de haver concebido a luz ou ter dado a luz, dá à luz o pecado. E o pecado, por sua vez, consuma e gera a morte. Entendeu? Olha aqui nessa outra versão aqui. Mas cada um é tentado quando é atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dado à luz ao pecado, e o pecado sendo consumado, gera a morte. Então Deus apenas ele colocou os ingredientes ali no Éden, certo? A árvore do conhecimento que é bom e que é mal. Ele falou assim, olha, se vocês encostarem nessa árvore, vocês vão morrer, vocês vão conhecer o mal, né? E ao mesmo tempo que isso serviu, né, para eles tomarem a sua primeira decisão, quer dizer, a primeira questão do livre-arbítrio foi decidir, né, se iam ou não comer da árvore. Quer dizer, desde aí então, Deus estava definindo um padrão. Esse padrão significa o quê? Você pode escolher entre o bem ou o mal. Só que você não pode escolher as consequências, entendeu? Quer dizer, vamos dizer assim, ó, você vai praticar o mal e você vai querer colher o bem? Não, isso você não pode. Você vai praticar o bem e você vai querer colher o mal? Não, isso você não pode. Quem planta laranja vai colher laranja. Quem planta maçã vai colher maçã. Quem planta espinhos vai colher espinhos. É isso que Deus está querendo nos ensinar. Então, essa questão toda, né, do mal, da queda de Satanás, ela está envolvida numa questão muito maior, que é a liberdade do ser humano de poder escolher entre o bem e o mal e conhecer o bem e o mal. E depois aceitar a graça de Deus e a forma dele agir. Entende? Tudo isso era necessário para que a humanidade ela possa de fato dar certo. Entende? Então é como se fosse um padeiro que ele sabe que ele precisa sovar a massa, que ele precisa fazer a massa descansar para depois ele colocar a massa para assar e para depois ter o pão. Então a humanidade também, quando Deus cria a humanidade, né, ele cria a humanidade perfeita, mas do jeito que ele queria, né, uma obediência e um amor a ele de fato, né, sem nenhum tipo de pressão, nenhum tipo de programação. Se a pessoa realmente ama, quer ficar do lado dele, ele entendia e entende que precisava acontecer todos esses processos
que no nosso ponto de vista são terríveis, como de fato são mesmo, a maldade, o pecado, a morte, são coisas terríveis, mas é um processo extremamente importante para que nós possamos passar e conseguir escolher de fato estar com Deus por amor e não por pressão, não por programação, entendeu? Você que decidi por Deus, por Jesus, por Yeshua, ninguém vai poder nos acusar nenhum dia de falar que nós recebemos coisas boas, por isso estamos do lado de Deus, que nós somos programados, nós realmente somos assim porque nós fomos feitos assim. Não, nós estamos do lado de Deus porque nós queremos estar do lado de Deus. Nós vamos receber a salvação porque nós realmente queremos ser salvos. Nós vimos o que é o pecado, nós vimos o que é a morte, nós vimos o que é a dor, e nós não queremos isso para nós, e nós não queremos isso para ninguém. Então, lá na frente, quando formos reis sacerdotes, nós não vamos prejudicar as pessoas, porque nós vamos ter poder, Deus vai nos dar poder. Nós não estamos ainda preparados para ter o poder. Adão era glorioso junto com Eva, eles perderam, foram destituídos da sua glória. Essa glória que eles foram destituídos, nós seremos instituídos. Por quê? Porque Deus ele quer nos glorificar. Deus ele quer nos dar poder. Ele quer que nós conheçamos as grandiosas coisas que estão por fora deste mundo. Tem muitas coisas ainda que nós vamos conhecer além deste mundo. Deus ele quer nos dar tudo isso. Só que nós temos que saber usar o poder. Entendeu? Porque quando a pessoa não sabe usar o poder, ela causa muito sofrimento e dor. O que Satanás ele mostra para nós que ele é? Ele é o tipo de alguém que tem o poder, mas ele não sabe usar o poder. Entende? Por quê? Porque o poder que ele tem, ele usa para a morte. Hebreus capítulo 2 fala que ele tem os meios de causar a morte. Então ele é uma criatura poderosa e ele tem causado muita morte. E é isso que Deus não quer. Ele não quer que você seja como ele, um filho dele, com poder, com grande glória, e seja uma criatura cruel com criaturas mais frágeis. Porque os animais eles sempre vão existir. E pode até que seja que Deus crie outras espécies em outros lugares, e essas espécies vão precisar ser cuidadas, outras criaturas vão precisar ser cuidadas por pessoas que sabem o que é dor, sabem o que é sofrimento, sabem o que é morte, sabem o que é perder alguém, você chorar porque você perdeu alguém, porque você perdeu uma pessoa que você ama. É triste, mas você precisa passar por isso, para você condoer com outras circunstâncias. Entende? Deus, gente, ele é maravilhoso, ele é sábio demais. Vocês não têm noção da sabedoria de Deus. E todo o mal que está acontecendo hoje vai ser reparado de alguma forma no futuro. Mas nós precisamos passar por isso. E Deus sabia que ia ser assim e predeterminou todas as coisas. E quando ele predetermina, não é porque ele é mau, não. É porque ele viu já essas coisas acontecendo. E ele apenas disse o que iria acontecer. Você tem a escolha de decidir ser salvo? Você tem a escolha. Deus não predeterminou a sua escolha, entendeu? Isso aí ele não faz. A sua escolha ele não predetermina. Só que ele já viu se você escolheu para o lado do bem ou para o mal. Isso aí ele já sabe. Só que a sua escolha foi você que tomou. Do mesmo jeito que eu falo que o mal em essência já existia, porque Deus ele fez, né, ele criou esse ser, essa criatura para ser opositora, né, do jeito que ele é, entende? Para que tudo pudesse acontecer. Mas ele não decidiu por Adão e Eva. Ele deixou Adão e Eva escolher. Embora ele talvez até já tinha visto a escolha de Adão e Eva. O que Adão e Eva iria fazer? Entende? Mas ele também vê filhos salvos. Ele vê glória. Ele vê... Jesus disse, né? Que muitos serão vencedores. A glória vai ser muito maior do que a perda, né? A glória do novo viver com Cristo vai ser muito melhor do que tudo isso que passamos hoje. Mas para que possamos valorizar aquele novo tempo, precisamos passar por esse velho tempo, conhecer o mal e ver o quanto o mal é ruim e o quanto devemos estar distante dele. Mas Deus, na sua sabedoria, deixou que tudo fosse feito no mundo debaixo dos céus, para que todas as coisas pudessem estar no seu devido lugar quando ele se manifestara ao homem, né?
Então é isso, meu querido. Espero que eu tenha respondido sua pergunta. Satanás, no meu ponto de vista, ele não caiu. Ele sempre foi do jeito que ele é. Ele sempre foi a perdição. Ele sempre foi o mal. Ele é a essência do mal, tá? Ele é a essência do mal que foi feito para ser assim e depois no fim vai ser destruído. Quando Deus não precisar mais desse mal, ele acaba com ele. Como? O próprio Jesus fará isso, né? Yeshua HaMashiach, né? E tudo vai estar no seu lugar um dia, tá bom? É muito confuso isso, tá? Não é algo que você que entende do dia pra noite, né? A religião fantasiou muito essa história, né? Criaram muitas historinhas aí que pega Deus e coloca Deus no mesmo patamar do homem. Isso não é verdade, gente. Deus está acima de nós, Deus pode escolher, Deus pode definir. E não é por isso que ele é ruim, tá? Ele não é ruim, ele é maravilhoso. Ele, sim, cria o bem, cria o mal. Ele é o responsável. Ele é o criador do bem e do mal. Mas ele não é o responsável pelo mal. Entende? É confuso, mas é isso. Por exemplo, ele colocou o mal ali. Mas você pode escolher não ficar do lado do mal. Você pode ficar do lado do bem. Ok? Depois nós vamos continuar falando sobre isso aí. E a graça e a paz de Mashiach e Yeshua seja com cada um de vocês.